Olá pessoal, nessa aula nós vamos resolver 15 questões rápidas do Enem, agora o Enem de 2023. São questões que envolvem apenas interpretação de gráfico e álgebra básica. Então são questões que você não precisa fazer conta. Quando fala em interpretação de gráfico, é só você ver o gráfico e interpretar o que o gráfico está falando e nem precisa fazer conta. A álgebra básica pode até ser que você tenha alguma conta, mas uma conta bem simples, ou uma média, ou uma multiplicação, uma soma. Então eu digo sempre que são questões que são boas para você fazer logo de início na prova. Por isso que eu digo para os alunos, não faz logo a primeira questão que você achar. Procura esse tipo de questão assim, porque se você fizer primeiro esse tipo de questão, você ganha tempo para parar numa outra questão mais demorada. E aqui no caso então, em 2023 foram 15 questões desse tipo. Então se você de 45 questões já resolve 15, não quer dizer que vai garantir que você vai passar porque você quer, mas já é uma ajuda boa. E você também, ao mesmo tempo, fica menos preocupado porque você viu que o tempo está passando, mas você já resolveu 15 questões. Porque cada questão aqui você pode fazer em 1 minuto ou menos. Então você fazendo essas 15 questões primeiro, esse tipo de questões primeiro, você ganha tempo para parar numa outra, que você tem que lembrar de uma fórmula, que você tem que fazer mais cálculo. Então, vamos para a primeira questão. Olá pessoal, nessa aula nós vamos resolver a questão 189 do Enem, caderno 5, prova amarela de 2023. Então o enunciado diz: uma pessoa pratica 4 atividades físicas: caminhar, correr, andar de bicicleta e jogar futebol, como parte de seu programa de emagrecimento. Essas atividades são praticadas semanalmente de acordo com o quadro que apresenta o número de horas diárias por atividade. Então nesse quadro aqui ele mostra quanto ele fez de cada atividade em cada dia. Ela deseja comemorar seu aniversário e escolhe o dia da semana em que o gasto calórico com as atividades físicas praticadas for o maior. Portanto, considera que os valores dos gastos calóricos das atividades por hora são os seguintes. Então, nessa tabela aqui, vê quanto que cada atividade gasta em caloria. O dia da semana em que será comemorado o aniversário é. Então, isso quer dizer o que? Aqui, em cada dia da semana, ele tem a atividade e quanto tempo ele gastou na atividade. E aqui ele tem quanto que cada atividade gasta em caloria. Então a gente tem o que? Tem que multiplicar aqui as horas o tempo que ele levou praticando com gasto calórico para ver quanto que ele gastou em caloria em cada dia. Então, na segunda-feira a gente vai fazer o que? 248, que aqui o gasto em caloria vezes 1, que foi 1 hora. Depois mais 764 vezes 0,5, que foi o tempo que ele levou fazendo. Depois 356 vezes 0, porque aqui ele não fez essa atividade. E depois aqui 492 vezes 2 foi o tempo que ele levou fazendo. Então multiplica e soma tudo. E vai fazer isso para cada dia da semana, para depois ver aonde que ele teve o maior gasto. Então na segunda-feira ele teve 1.614 calorias gastas. Na terça-feira teve 1.558. Na quarta-feira ele teve 1.748. Aqui na quinta-feira ele teve 1.528. E na sexta ele teve 1.612. Então comparando aqui, em qual dia que ele teve o maior gasto calórico? Foi então aqui na quarta-feira que ele teve 1.748. Então isso quer dizer que
a resposta da questão é a letra C. Então, essa foi a questão 139 do Enem, caderno 5, prova amarela de 2023. Obrigado, até a próxima aula. Olá pessoal, nessa aula nós vamos resolver a questão 143 do Enem, caderno 5, prova amarela de 2023. Então, o enunciado diz: entre maratonistas, um parâmetro utilizado é o de economia de corrida, EC. O valor desse parâmetro é calculado pela razão entre o consumo de oxigênio em mililitro por minuto e a massa em quilograma do atleta correndo a uma velocidade constante. Um maratonista, visando melhorar a sua performance, auxiliado por um médico, mensura o seu consumo de oxigênio por minuto a velocidade constante. Com base nesse consumo e na massa do atleta, o médico calcula o EC do atleta. A unidade de medida da grandeza descrita pelo parâmetro EC é. Então, ele diz que esse parâmetro é uma razão entre o consumo de oxigênio em mililitro por minuto e a massa em quilograma. O que é a razão? A razão na prática ela é uma fração. Aqui no caso vai ser uma fração onde eu vou ter no numerador o consumo de oxigênio em mililitro por minuto e o denominador vai ser a massa em quilograma. Então, vai ficar assim. Eu vou ficar com uma fração dentro de outra fração. Aqui eu tenho uma fração e aqui eu tenho o quilograma. Na verdade, aqui eu tenho aqui kg sobre 1. Aqui o 1 não aparece. Então, para simplificar isso aqui, o que eu vou fazer? Eu repito a parte de cima e multiplico por essa aqui invertida. Então, vai ficar assim. Mililitro sobre minuto vezes 1 sobre kg. Aqui eu tinha kg sobre 1, aqui ficou 1 sobre kg. Multiplicando, então ficou o quê? Mililitro sobre minuto vezes quilo. Então essa daqui é a unidade. Então isso quer dizer que a resposta da questão é a letra B. Então essa foi a questão 143 do Enem, caderno 5 de 2023. Obrigado, até a próxima aula. Olá pessoal, nessa aula nós vamos resolver a questão 148 do Enem, caderno 5, prova amarela de 2023. Então, o enunciado diz: o triângulo da figura é denominado triângulo mágico. Nos círculos escreve-se os números de 1 a 6, sem repetição, com o número em cada círculo. O objetivo é distribuir os números de forma que as somas dos números em cada lado do triângulo sejam iguais. Considere que os números colocados nos versos do triângulo estejam em progressão aritmética de razão igual a 2. Nas condições propostas, quais as possíveis soluções para as somas dos números que formam os lados do triângulo? Então, tem que ver aqui qual dessas afirmativas aqui é verdadeira. Então, os números são de 1 a 6. E ele diz que nos versos os números estão em progressão aritmética. Então isso quer dizer que eu posso ter os versos com os números 1, 3 e 5. E eu posso ter também com os números 2, 4 e 6. Todos eles estão pulando de 2 em 2. Então, vamos imaginar primeiro que eu coloco aqui 1, 3 e 5. Então, ele quer que os números nessas linhas aqui tenham a mesma soma. Se eu já tenho aqui 1, 3 e 5, eu tenho que colocar aqui o 6. O 6 é o maior dos números. Então, para que eu tenha as somas iguais, eu tenho que somar o 6 com os menores números. Se eu pegar o 6 e somar com o número grande, a soma vai ser maior. Então, eu posso somar o 6 com 1 e com 3. 6 mais 1, 7. 7 mais 3, 10. Então aqui já foi o 6, agora falta o 4 e o 2. Então,
O 4 eu vou somar o que? Eu vou somar com os dois menores, olha lá, 1 e 5, para que eu tenha a mesma soma. Então ficou 1 mais 4, 5, 5 mais 5, 10. Então sobrou 2 aqui. Então olha lá, 1 mais 6, 7, 7 mais 3, 10, 3 mais 2, 5, 5 mais 5, 10, 5 mais 4, 9, 9 mais 1, 10. Então nesse caso aqui, as somas são sempre 10. Agora, e se eu tivesse então 2, 4 e 6? Vai ser o mesmo raciocínio. Então agora, se eu pegar o 5, 5 é o maior número que eu tenho aqui. Eu tenho que somar ele com os menores números para a soma não ultrapassar. Quais são os menores números aqui? São o 2 e o 4. Então eu vou botar o 5 aqui. 5 mais 2, 7. 7 mais 4, 11. Agora o 1. O 1 é o menor número, eu vou somar ele com os maiores. Então ficou lá 4 e 6, então botei 1 aqui. 6 mais 1, 7. 7 mais 4, 11. Então agora só sobrou o 3 aqui. 3 mais 2, 5. 5 mais 6, 11. Então nesse triângulo aqui, a soma das linhas vai ser sempre 11. E nesse aqui, a soma das linhas vai ser sempre 10. Então, isso quer dizer que a resposta é qual? É a letra E. Há somente duas soluções possíveis, uma em que as somas são iguais a 10 e a outra que a soma é igual a 11. Então a resposta da questão é a letra E. Então essa foi a questão 148 do Enem, caderno 5, prova amarela, de 2023. Obrigado, até a próxima aula. Olá pessoal, nessa aula nós vamos resolver a questão 153 do Enem, caderno 5, prova amarela de 2023. Então, o enunciado diz: a figura ilustra uma roda gigante no exato instante em que a cadeira onde se encontra a pessoa P está no ponto mais alto dessa roda gigante. Com o passar do tempo, à medida que a roda gigante gira com velocidade angular constante e no sentido horário, a altura da cadeira onde se encontra a pessoa P em relação ao solo vai se alterando. O gráfico que melhor representa a alteração dessa altura em função do tempo, contando a partir do instante em que a cadeira da pessoa P se encontra na posição mais alta da roda gigante é. Então, essa aqui é uma função, é uma questão conceitual que a gente não precisa fazer cálculo nenhum, a gente tem só que lembrar das definições e interpretar aqui o texto. Eu sempre aconselho aos meus alunos a fazer primeiro esse tipo de questão, porque dessa forma você ganha tempo para parar numa outra mais demorada. Então eu no final aqui desse vídeo, eu vou deixar o link para uma outra questão também desse tipo, do Enem de 2023. Mas para resolver essa questão aqui, então a gente tem que prestar atenção no movimento da roda gigante. Então, a gente tem que lembrar que ele não é um movimento linear. Por quê? Se fosse um movimento linear, seria o caso de um bondinho, porque o bondinho ele se desloca em linha reta. Então o gráfico dele seria aqui uma reta. Mas a gente vê que não é o caso aqui, porque era uma roda gigante. Aqui a altura vai caindo sempre o mesmo valor. Aqui a gente vê que ele é um movimento circular. Então não pode ser esse caso. E o enunciado diz que a roda da gigante tem velocidade angular constante. Se a velocidade é constante, então isso aqui é um movimento periódico. E o gráfico que tem movimentos periódicos podem ser quais gráficos? Ou a função seno ou a função cosseno. No caso da função seno, ele começa aqui num valor, onde ele vai aumentando, ele chega aqui no topo, aí depois ele cai, vai caindo, e depois ele começa a aumentar de novo, e daqui em diante ele vai se repetindo. E já na função cosseno, ele começa aqui num valor alto,
aí ele vai caindo, 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 e depois chega no mínimo e vai subindo de novo, e daqui em diante ele vai se repetindo. Como aqui na roda gigante a cadeira já está no ponto alto, então isso quer dizer que não pode ser a função seno. Quer dizer então que o gráfico desse movimento se assemelha à função cosseno. Então agora tem que ver qual das opções se encaixa com a função cosseno. Então a gente já pode descartar logo a B e a C, porque aqui a gente tem uma parte aqui que tem linha reta. E a gente já viu que não é uma função linear, então não pode ter linha reta. E a gente também pode descartar a D e a E. Por quê? No caso da função cosseno, ela nunca vai ter esses pontos assim, onde ela vai quebrar a linha do gráfico e vai mudar de direção. Ela é sempre um negócio mais contínuo. Então não pode ser nem a D nem a E. Então isso quer dizer que a resposta da questão é a letra A. Então essa foi a questão 153 do Enem, caderno 5, prova amarela de 2023. Olá pessoal, nessa aula nós vamos resolver a questão 154 do Enem, caderno 5, prova amarela de 2023. Então, o enunciado diz: um professor, para promover a aprendizagem dos estudantes em estatística, propôs uma atividade. O objetivo era verificar o percentual de estudantes com massa corporal abaixo da média e altura acima da média de um grupo de estudantes. Para isso, usando uma balança e uma fita métrica, avaliou uma amostra de 10 estudantes, anotando as medidas observadas. O gráfico apresenta a massa corporal em quilograma e altura em metro obtidas na atividade. Após a coleta dos dados, os estudantes calcularam a média dos valores obtidos referentes à massa corporal e altura, obtendo respectivamente 80 kg e 1,65. Qual é o percentual de estudantes dessa amostra com massa corporal abaixo da média e altura acima da média? Então, as médias que eles acharam foram 80 kg e 1,65. Então, se a gente representar aqui no gráfico, a região aqui, onde aparece aqui 80 kg, é essa linha vertical aqui, e 1,65 essa linha horizontal. Ele quer saber a quantidade de pessoas que tem a massa corporal abaixo da média. Então, a massa corporal abaixo da média vai ser qual é a região onde as pessoas têm a massa corporal abaixo da média. A região do gráfico vai ser o que? Essa região aqui à esquerda dessa linha vertical. Essa região aqui tem todas as massas são menores que 80. E a região que tem altura acima da média. Acima da média é a região que está acima dessa linha aqui horizontal. Então vai estar daqui para cá. Então ele quer saber a interseção das duas regiões. Então vai ser essa região aqui de cima. Vamos dizer aqui o segundo quadrante aqui desse, imaginar aqui o plano cartesiano, isso aqui seria o segundo quadrante. E quantas pessoas tem nessa região? Aqui tem 2 pessoas. E ele quer saber o percentual dessas 2 pessoas em relação ao total. Se a gente contar aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então são 2 em 10. Como ele quer saber o percentual, 2 sobre 10 representa o que? É o mesmo que 20 sobre 100. Que é quanto? Que é 20%. Então, isso quer dizer que a resposta da questão é a letra B. Então, essa foi a questão 154 do Enem, caderno 5, prova amarela 2023. Obrigado, até a próxima aula.
Olá pessoal, nessa aula nós vamos resolver a questão 159 do Enem, caderno 5, prova amarela de 2023. Então, o enunciado diz: o esquema mostra como a intensidade luminosa decresce com o aumento da profundidade em um rio, sendo L a intensidade na superfície. Considere que a intensidade luminosa diminui a cada metro acrescido na profundidade, segundo o mesmo padrão do esquema. A intensidade luminosa correspondente à profundidade de 6 metros é igual a... Então, se a gente prestar atenção aqui, de um nível para o outro, está sempre multiplicando por 2/3, porque primeiro era só L0, aí ficou 2/3 L0, aí 2/3 vezes 2/3 deu 4/9. Aí depois, 4/9 vezes 2/3 deu o que? Deu 8/27. Então, de um nível para o outro, está multiplicando por 2/3. Então, a gente pode montar uma função onde a intensidade da luminosidade vai ser o que? Vai ser 2/3 elevado a P vezes LO. O P é o que? O P é a profundidade. Então, inicialmente, se o P é 0, 2/3 elevado a 0 é 0 mesmo, então é só LO. Depois, em 1 metro, 2/3 elevado a 1 é 2/3 mesmo, então 2/3 de LO. Depois, em 2 metros, 2/3 elevado a 2 vai dar o que? 4/9. 4/9 de LO, e por aí vai. Como o problema quer saber a profundidade de 6 metros, então a gente tem que saber 2/3 elevado a 6 vezes LO. 2 a sexta é 64. 3 a sexta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é 729. Então é 64, 729 LO. Então isso quer dizer que a resposta da questão é a letra D. Então essa foi a questão 159 do Enem, caderno 5, prova amarela 2023. Obrigado, até a próxima aula. Olá pessoal, nessa aula nós vamos resolver a questão 162 do Enem, caderno 5, prova amarela de 2023. Então, o enunciado diz: um investidor iniciante observou o gráfico que apresenta a evolução dos valores de duas criptomoedas A e B em relação ao tempo. Durante horas consecutivas, esses valores foram observados em 9 instantes representados por horas exatas. Em quantos desses instantes a criptomoeda A estava mais valorizada do que a criptomoeda B? Então, nesse eixo aqui, a gente vê os valores da criptomoeda A. Nesse eixo aqui, a gente vê os valores da criptomoeda B. E o enunciado quer saber, então, em quantos instantes aqui que o valor da A está maior que o valor da B. Se a gente tirar aqui uma diagonal aqui no eixo, no sistema cartesiano, a gente vai ver que os pontos que estão aqui nessa diagonal são os pontos aonde os valores da criptomoeda A são iguais aos valores da criptomoeda B. Em cima dessa linha, cada ponto aqui vai ter sempre valores iguais. Agora, os pontos que estão acima dessa linha vão ter o que? Os valores da criptomoeda B maiores. E os pontos que estão abaixo dessa linha vão ter os valores da criptomoeda A maiores. Então é justamente isso que ele quer saber. Por exemplo, se eu pegar aqui o ponto aqui 9 horas, a criptomoeda A valia 3 milhares de real. Essa aqui valeu o que? A B valia meio, né, 0,5. Se a gente pegar aqui 12 horas, a criptomoeda A valeria o que? 5, alguma coisa milhares. Já a B valeria o que? 3. Então a gente vê que nessa região aqui os valores da A são maiores. Então
Quantos pontos estão nessa região? A gente tem 1, 2, 3, 4. Então isso quer dizer que a resposta da questão é a letra B. Então essa foi a questão 162 do Enem, caderno 5, prova amarela, de 2023. Obrigado, até a próxima aula. Olá pessoal, nessa aula nós vamos resolver a questão 167 do Enem, caderno 5, prova amarela, de 2023. Então, o enunciado diz: estudantes trabalhando com robótica criaram uma torneira inteligente que automatiza sua abertura e seu fechamento durante a limpeza das mãos. A tecnologia funciona da seguinte forma: ao se colocarem as mãos sobre a torneira, ela libera durante 3 segundos para que a pessoa possa molhá-las. Em seguida, interrompe o fornecimento de água por 5 segundos, enquanto a pessoa ensaboa suas mãos e finaliza o ciclo, liberando a água para o enxágue por mais 3 segundos. Considere o tempo t em segundo, contando a partir do instante em que se inicia o ciclo. A vazão de água nessa torneira é constante. Um esboço de gráfico que descreve o volume de água em litro acumulado liberado por essa torneira durante um ciclo de lavagem das mãos em função do tempo t em segundo é. Então, esse aqui é aquele tipo de questão onde você não precisa fazer conta. É só você interpretar o enunciado e identificar o gráfico que corresponde a ele. E eu sempre digo aos meus alunos para fazer esse tipo de questão primeiro, porque assim você ganha tempo para parar numa questão mais complicada. E no final aqui desse vídeo eu vou deixar um link para outra questão que também caiu em 2023 deste mesmo tipo. Então, olhando para cá, resumindo o que o enunciado está dizendo, ele fala que primeiro ele libera a água durante 3 segundos para poder molhar. Depois interrompe o fornecimento de água por 5 segundos e depois libera de novo para o enxágue por mais 3 segundos. Ainda tem aqui também um outro ponto importante, que ele diz que a vazão de água da torneira é constante, quer dizer, né, vai sempre cair o mesmo volume, e o volume de água em litro é acumulado. Então, ele quer saber qual desses gráficos representa, né, essa vazão aqui. Então, ele diz que primeiro libera durante 3 segundos. Então, quer dizer, durante 3 segundos, o volume de água vai aumentando. Então, a gente vê que não pode ser a letra C, porque aqui ele está constante. Depois, ele diz que interrompe o fornecimento de água por 5 segundos. Mas aí entra esse detalhe aqui, que ele fala que o volume de água é acumulado. Então, quer dizer, ele interrompe, mas o volume de água não cai, porque ele interrompe, então o volume ele fica o mesmo, ele não muda. Então por aqui a gente já vê que tem que ser mesmo a letra B, porque aqui ele está aumentando, e aqui então ele fica constante, mas ele não cai. Aqui na área ele está caindo, aqui na área ele está caindo, então ele fica constante aqui durante 5 segundos, e depois então ele liga de novo, então o volume vai aumentando durante 3 segundos. Então a gente vê que a resposta tem que ser mesmo a letra B, porque a letra D não pode ser, porque a letra D está aumentando, mas ele não fica constante durante 5 segundos. Então isso quer dizer que a resposta da questão é a letra B. Então essa foi a questão 177 do Enem, caderno 5, prova amarela de 2023. Eu vou deixar aqui então no final do vídeo o link para uma outra questão desse tipo do Enem também de 2023. Obrigado, até a próxima aula.
Olá pessoal, nessa aula nós vamos resolver a questão 169 do Enem, caderno 5, prova amarela de 2023. Então, o enunciado diz: um tipo de semente necessita de bastante água nos 2 primeiros meses após o plantio. Um produtor pretende estabelecer o melhor momento para o plantio desse tipo de semente nos meses de outubro a março. Após consultar a previsão do Índice Mensal de Precipitação de Chuva (IMPC) da região onde ocorrerá o plantio para o período chuvoso de 2020 até 2021, ele obteve os seguintes dados. Então aqui está o índice de outubro de 2020, foi 150, novembro de 2020, 150, dezembro de 2020, 200, janeiro de 2021, 450, fevereiro de 2021, 100, março de 2021, 200. Com base nessas previsões, ele precisa escolher 2 meses consecutivos em que a média mensal de precipitação seja a maior possível. No início de qual desses meses o produtor deverá plantar esse tipo de semente? Então, essa aqui é uma questão bem simples, porque ele tem que escolher 2 meses consecutivos que tenham a maior média mensal. Então, isso quer dizer o quê? Tem que ser 2 meses consecutivos que tenham a maior soma, porque se ele tiver a maior soma, ele vai ter a maior média. Então, a gente tem que ver aqui, de outubro para novembro é 250 mais 150, então aqui ficaram 400. De novembro para dezembro é 150 mais 200, ficou 350. De dezembro para janeiro foi 200 mais 450, 650. De janeiro para fevereiro foi 450 mais 100, 550. De fevereiro para março foi 100 mais 200, 300. Então isso quer dizer o que? A maior soma foi qual aqui? 200 e 450, que deu 650. Então os 2 meses consecutivos foram o que? Dezembro e janeiro. Então isso quer dizer que ele deve iniciar o plantio quando? Em dezembro. Então a resposta da questão é a letra C. Então essa foi a questão 169 do Enem, caderno 5, prova amarela de 2023. Obrigado, até a próxima aula. Olá pessoal, nessa aula nós vamos resolver a questão 172 do Enem, caderno 5, prova amarela de 2023. Então, o enunciado diz: uma empresa de segurança domiciliar oferece o serviço de patrulha noturna, no qual vigilantes em motocicletas fazem o monitoramento periódico de residências. A empresa conta com uma base de onde acompanha o trajeto realizado pelos vigilantes durante as patrulhas e orienta o deslocamento de equipes de reforço quando necessário. Uma patrulha rotineira sem ocorrências, um vigilante conduziu sua motocicleta a uma velocidade constante durante todo o itinerário estabelecido, levando 30 minutos para a conclusão. De acordo com os registros do GPS alocado na moto, a distância da posição do vigilante à base ao longo do tempo de realização do trajeto é descrito pelo gráfico. A vista superior da trajetória realizada pelo vigilante durante a patrulha registrada no gráfico é descrita pela representação. Então, esse é aquele tipo de questão onde a gente não precisa fazer conta, é só a gente interpretar o que o gráfico está mostrando. E eu até aconselho os meus alunos a fazer primeiro esse tipo de questão, porque aí você ganha tempo para parar numa outra mais complicada. E até eu vou deixar aqui no final desse vídeo um link para outras questões desse tipo que caíram em 2023. Então aqui o enunciado está dizendo que
o vigilante sai da base, então pelo gráfico aqui a gente vê que ele vai se distanciando da base. Aí chega nesse ponto aqui, a distância dele até a base fica constante. Acontece que o enunciado fala que o vigilante conduz sua motocicleta a uma velocidade constante durante todo o itinerário, levando 30 minutos. Então, quer dizer, se a velocidade é constante, isso quer dizer que ele não parou. Se ele não parou e a distância se manteve igual, isso quer dizer o que? Isso quer dizer que ele começou a andar o que? Fazendo um círculo. Ele fez um círculo, né? Uma circunferência onde a base, onde o centro é o que? É a base. Então ele daqui ele foi se distanciando, aqui ele começou a andar em círculo, aqui ele voltou, então a distância foi diminuindo, quer dizer que ele voltou para a base. Então isso quer dizer que a única dessas opções aqui que mostra esse tipo de movimento é qual? É a letra A. Ele sai daqui, vai se distanciando, anda num círculo e depois volta de novo. Então isso quer dizer que a resposta da questão é a letra A. Então essa foi a questão 172 do Enem, caderno 5, prova amarela 2023. Eu vou deixar aqui no final do vídeo o link para uma outra questão desse tipo que caiu também em 2023. Obrigado, até a próxima aula. Olá pessoal, nessa aula nós vamos resolver a questão 173 do Enem, caderno 5, prova amarela de 2023. Então, o enunciado diz: um supermercado conta com 5 caixas disponíveis para atendimento. Foram instaladas telas que apresentam o tempo médio gasto para cada caixa para iniciar e finalizar o atendimento de um cliente e o número de pessoas presentes na fila de cada caixa em tempo real. Um cliente, na hora de passar sua compra, sabendo que cada um dos 5 caixas iniciará o novo atendimento naquele momento, pretende gastar o menor tempo possível de espera na fila. Ele observa que as telas apresentam as informações a seguir. Então aqui tem cada caixa com o tempo de atendimento de cada pessoa e o número de pessoas que tem na fila. Para alcançar esse objetivo, o cliente deverá escolher a caixa. Então, ele quer escolher a caixa onde ele vai gastar menos tempo. Então, o que a gente tem que fazer? Para cada caixa, a gente tem que multiplicar o tempo pelo número de pessoas. Aquela, então, que tiver o menor tempo gasto, vai ser o que ele vai escolher. Então, aqui na caixa 1, tem 5 pessoas, cada uma gasta 12 minutos. Então, vai fazer 12 vezes 5, então 60 minutos. Na caixa 2, tem 9 pessoas, cada uma gasta 6 minutos. Então, 9 vezes 6, 54. Na caixa 3, tem 6 pessoas, cada uma vai gastar 5 minutos. Então, 6 vezes 5, 30. Na caixa 4, tem 2 pessoas, cada uma gastando 15 minutos. Então 15 vezes 2, 30. E na caixa 5, 3 pessoas, cada uma gastando 9. Então 9 vezes 3, 27. Então, qual dessas 5 caixas vai levar menos tempo para atender todo mundo? É essa daqui, é a 5, 27 minutos. Então a resposta da questão é a letra E. Então essa foi a questão 173 do Enem, caderno 5, prova amarela de 2023. Obrigado, até a próxima aula. Olá pessoal, nessa aula nós vamos resolver a questão 174 do Enem, caderno 5, prova amarela de 2023. Então, o enunciado diz: as figuras pintadas no quadro da sala de estar de uma residência representam as silhuetas de partes das torres de um castelo e, ao fundo, a de uma lua cheia.
A lua foi pintada de forma de um quadrado que foi pintado sobre a parte da lua. O centro da lua coincide com um dos versos do telhado da torre mais alta. Nesse quadro, a parte da lua escondida atrás da torre mais alta do castelo pode ser representada por 1. Então, isso aqui é um tipo de questão que a gente só precisa interpretar ali a figura. E eu no final aqui desse vídeo eu vou botar o link com outras questões desse tipo que costumam cair no Enem. Eu até aconselho a fazer primeiro esse tipo de questão, porque assim você ganha tempo para parar numa mais complicada. Então essa questão aqui é só a gente prestar atenção no desenho. Ele está falando aqui que tem o desenho da lua e aqui tem o desenho do telhado do castelo, e ele está dizendo que o centro da lua coincide com um dos versos. Então ele quer saber qual é a figura da lua, qual é a área aqui da lua que está sendo tampada por esse telhado. Então ele está dizendo que esse ponto aqui do telhado do castelo coincide com o centro da lua. Então isso quer dizer que esse pedaço aqui e esse pedaço aqui é como se fossem uns raios desse círculo aqui formado pela lua. E além disso, aqui, se a gente continuar aqui a curvatura do círculo, isso aqui então vai formar um arco. Então vai ficar assim. Então isso aqui é um setor desse círculo aqui que forma a lua. Então isso quer dizer que a resposta da questão é a letra B. Isso aqui é um setor circular. Então, como eu falei, esse é o tipo de questão que você não tem conta para fazer. É só você prestar atenção no desenho e interpretar. Aqui no caso a figura poderia ser um gráfico, mas era só interpretação. Então vou deixar aqui no final do vídeo um link com outras questões desse tipo, de outros anos. Então essa foi a questão 174 do Enem, caderno 5, prova amarela. Obrigado, até a próxima aula. Olá pessoal, nessa aula nós vamos resolver a questão 176 do Enem de 2023, prova amarela. Então, o enunciado diz: uma pessoa caminha por 30 minutos e utiliza um aplicativo instalado em seu celular para monitorar a variação da intensidade do sinal de internet recebido pelo aparelho durante o deslocamento. Chegando ao seu destino, o aplicativo fornece este gráfico. Por quantos minutos durante essa caminhada o celular dessa pessoa ficou sem receber sinal de internet? Então, esse aqui é aquele tipo de questão onde você não precisa fazer conta, é só você interpretar o gráfico. E eu vou deixar aqui no final desse vídeo outras questões desse mesmo Enem desse tipo. Então, eu até aconselho aos meus alunos a resolver esse tipo de questão primeiro. Deixa para parar uma mais complicada depois de ter feito essa, porque aí você vai ganhar tempo para resolver uma questão que dê mais trabalho. Então aqui ele quer saber por quantos minutos durante essa caminhada o celular da pessoa ficou sem receber sinal de internet. Então, se a pessoa fica sem receber sinal de internet, é porque o sinal de internet tem o que? Tem intensidade zero. E a intensidade do sinal de internet a gente vê nesse eixo aqui. Então, em que ponto desse eixo a gente tem intensidade zero? A gente tem aqui na origem. Então, a gente tem que ver em qual região do gráfico aqui, acompanhando a linha do gráfico, a linha bate aqui nessa linha aqui da origem, nesse eixo da origem. Então vai ser o que? Vai ser aqui de 10 até 12 e de 16 até 20. Então daqui até aqui foram 2 minutos, daqui até aqui foram 4.
Então isso quer dizer que foi no total 6 minutos. Então isso quer dizer que a resposta da questão foi a letra A. Então essa aqui foi a questão 176 do Enem de 2023, prova amarela. Eu vou deixar aqui no final do vídeo o link para uma outra questão desse tipo. Obrigado, até a próxima aula. Olá pessoal, nessa aula nós vamos resolver a questão 177 do Enem, caderno 5, prova amarela de 2023. Então, o enunciado diz: o gráfico expõe alguns números da gripe AH1N1. Entre as categorias que estão em processo de imunização, uma já está completamente imunizada, a dos trabalhadores de saúde. De acordo com o gráfico, entre as demais categorias, a que está mais exposta ao vírus da gripe AH1N1 é a categoria D. Então aqui no gráfico a gente tem as categorias e aqui a gente tem a porcentagem de vacinados. Ele quer saber qual é a categoria que está mais exposta. A que está mais exposta é o que? É a que recebeu menos a vacina. Então quem recebeu menos a vacina foi quem? Adultos entre 20 e 29 anos. Os trabalhadores da saúde já foram todos vacinados. Então adultos entre 20 e 29 tem a menor porcentagem de vacinação. Então eles é que estão mais expostos. Então essa aqui, a resposta dessa questão é a letra D. Isso aqui é aquele tipo de questão que só envolve interpretação de gráfico, não tem ali conta nenhuma para fazer. Eu digo assim que deve ser tipo de questão que deve ser feito primeiro na prova, até para dar tempo de separar numa outra questão que dê mais trabalho. Então essa aqui foi a questão 177 do Enem, caderno 5, prova amarela de 2023. Obrigado, até a próxima aula. Olá pessoal, nessa aula nós vamos resolver a questão 179 do Enem, caderno 5, prova amarela de 2023. Então, o enunciado diz: uma pessoa comprou um ingresso para o cinema em cuja entrada está fixado um mapa com a representação bidimensional do posicionamento das poltronas conforme a figura. Essa pessoa, após consultar o mapa, começou a subir uma das escadas e parou na posição indicada pela estrela, direcionada para o norte. Ela conferiu seu bilhete e observou que, para encontrar sua poltrona, deveria partir do ponto onde estava, continuar subindo a escada na direção norte e por mais 4 fileiras e olhar à sua direita, e sua poltrona será a terceira. Nesse cinema, as poltronas são identificadas por uma letra que indica a fileira e o número que fornece a posição da poltrona na fileira respectivamente. A poltrona dessa pessoa é identificada por. Então, esse aqui é aquele tipo de questão onde você não precisa fazer conta nenhuma, é só interpretar o que o enunciado está dizendo. E eu aconselho os meus alunos sempre a fazer esse tipo de questão primeiro, porque fazendo essa questão primeiro você ganha tempo para parar depois numa mais complicada. E no final desse vídeo eu vou deixar o link para outra questão desse tipo que caiu mesmo no Enem de 2023. Então, aqui olhando para o enunciado, então ele diz que aqui você tem as posições das poltronas e aqui você tem as fileiras. E a identificação da poltrona é sempre o que? Posição e fileira. Agora, resumindo aqui o que o enunciado está falando, primeiro ele diz que essa pessoa, após consultar o mapa, começou a subir uma das escadas e parou na posição indicada pela estrela. Então, a estrela está aqui. Então, ela subiu
até aqui. E depois disso, ela leu, então ela viu que do ponto onde estava, ela ia continuar subindo a escada na direção norte por mais 4 fileiras. Então a estrela estava aqui. Então ela subiu mais 1, 2, 3, 4. Parou aqui. E depois disso, ela viu que, olhando para a direita, sua poltrona seria a terceira. Então ela estava aqui, ela andou mais 1, 2, 3. Então essa aqui é a poltrona da pessoa. Então, qual é a identificação? A gente vai olhar aqui para a posição e para a fileira. Então não quer dizer o que? A fileira é 6, a posição é 6 e a fileira é I. Então quer dizer que a identificação da poltrona é I6. Então isso quer dizer que a resposta da questão é a letra E. Então essa foi a questão 179 do Enem, caderno 5 de 2023. Eu vou deixar aqui no final do vídeo um link para uma outra questão desse tipo. Obrigado, até a próxima aula.